Olá! Chegamos ao final do mês de julho e juntamente com o final, última quinta-feira de julho, chegamos também ao último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos estudando Romanos e hoje conseguimos concluir o nosso estudo no capítulo 16. Se você veio hoje participar conosco virtualmente e quer ver os outros estudos de Romanos, basta você ir no Facebook da Igreja do Coração ou basta você, no próprio Facebook seu, na barra lá de pesquisas, na área de pesquisar, você colocar a tag, hashtag Estudo de Romanos na Igreja do Coração. E você vai ter acesso a todos os estudos que fizemos aqui, desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 16 de hoje. Se você está no YouTube, basta você ir nas playlists e você vai ter uma playlist do estudo específico do estudo de Romanos. Você pode clicar lá e ver todos os estudos de Romanos também. Hoje nós finalizamos, nós encerramos, já com expectativa muito grande para o nosso próximo estudo, que se inicia agora na primeira semana de agosto. Vamos estudar os evangelhos. E agora com uma novidade, um pouco diferente. Nós não vamos pegar somente um evangelho e vamos estudar, ler ele, não. Nós vamos pegar primeiramente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E vamos pegar os três e vamos simultaneamente ler versículo por versículo dos três evangelhos e fazer os nossos comentários, as nossas ilustrações. Vai ser fantástico. E já te convido a colocar na sua agenda aí. Marca no seu celular aí, 20 horas, quinta-feira, a partir da primeira quinta-feira de agosto, Evangelhos. Estaremos juntos estudando os Evangelhos. Mas hoje a gente encerra o capítulo 16, encerra a carta de Paulo aos Romanos com o capítulo 16. Na semana passada, no capítulo 15, semana passada e semana retrasada, capítulo 14 e capítulo 15, o apóstolo Paulo tratou dos fracos na fé, de como nós devemos ser, de fato, concisos no evangelho, profundos na palavra, maduros espiritualmente, mas que possamos também ter sabedoria em como lidar com aqueles que não são, lidar com os fracos na fé e ter em nossa vida, de fato, a paciência, a tolerância, a perseverança para lidar com a diversidade, a multidiversidade que há no seio da igreja. E nós fizemos uma aplicação prática disso na semana passada, também para as nossas famílias. Hoje nós vamos encerrar com as saudações pessoais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dá umas recomendações aqui a partir do versículo 17, mas ele começa o capítulo 16 no versículo 1, trazendo as saudações pessoais, trazendo saudações dos relacionamentos interpessoais de Paulo. A liderança de Paulo estava baseada na força dos seus relacionamentos. O relacionamento com essas pessoas nas mais diversas igrejas lá no início do cristianismo. Então, os pedidos de oração de Paulo, feitos com uma certa frequência, nos mostram que Paulo tinha desenvolvido um forte elo espiritual com essas pessoas. Um forte elo espiritual com as pessoas que Paulo liderava, que Paulo mantinha comunhão em Cristo Jesus. E o desafio nosso é manter esta comunhão. A igreja é uma família espiritual. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, nos tornamos parte desta família. E o apóstolo Paulo aqui já vai, no versículo 1 até o 16, fazer menção de algumas dessas pessoas que foram especiais, que são especiais no contexto dele. Eu te convido a acompanhar aí na sua tela. Capítulo 16 de Romanos, versículo 1. Em diante, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto
que foi primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, a todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Uma pausa pequena. Cada pessoa dessa aqui foi importantíssima no ministério de Paulo, na vida de Paulo. E Paulo demonstra isso. Deus permite, Deus instrui, inspira Paulo a escrever a Escritura, trazendo menção dessas pessoas aqui. Algumas pessoas você já conhece, outras talvez você ouviu pela primeira vez, na primeira leitura, que talvez se você está fazendo. Priscila e Áquila, por exemplo, você conhece. Priscila e Áquila estão, inclusive, no filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que ficou bem famoso aí na Netflix. Então, você conhece aqui talvez alguns outros personagens, né, que estão mencionados aqui, mas todos esses personagens formam uma grande família espiritual. O que Paulo está tentando dizer, o que Paulo está tentando trazer a consciência para a igreja de Roma, é que esses personagens aqui foram importantes também para a igreja de Roma. Cada personagem aqui que foi importante para Paulo foi importante para abençoar a igreja de Roma. Cada personagem cristão na sua vida, cada pessoa que passou por ela, seu pastor, seu discipulador, pessoa que te falou por Jesus pela primeira vez, as pessoas que estiveram com você num contexto de crescimento espiritual. Eu me recordo com muito gosto de quando eu, ainda não cristão, ouvia pessoas especiais que, no entanto, naquela época eu não consideravam como especial, pelo contrário, achava que estava me importunando. Quando vinham falar de Jesus para mim, um amigo querido que estudava junto comigo no Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis, eu ainda adolescente ouvindo a palavra de Deus e rejeitando a palavra de Deus, mas eu sei que aquele jovem orou por mim por muitos anos. Um outro jovem que eu conheci mais tarde, no final do curso de contabilidade, quando ele orava por mim, eu me lembro de um dia que eu estava passando por um atrito tão grande que eu pedi que esse jovem orasse por mim. Olha para você ver, eu, um zombador da fé cristã, quando quando passei por uma situação complicada, fui atrás daquele jovem que falava de Deus para mim, para ele orar por mim. Eu me lembro de um senhor já querido, amado, né? Eu mantive relação de amizade com ele por muito tempo, depois que eu me converti, que investiu em mim em oração e pôde realmente dedicar algumas manhãs, porque eu trabalhava como estagiário na Caixa Econômica Federal, 6 horas de trabalho diário e 6 horas de trabalho na convivência desse senhor que falava de Jesus para mim constantemente, que dava um bom testemunho de Cristo. Eu me lembro de um jovem de 13 anos que batia na minha porta todos os domingos, convidando para eu ir na igreja dele, mesmo comigo sendo totalmente hostil àquele jovem. Eu me lembro de um irmão desse jovem, um dia que eu aceitei o convite de ir na igreja dele, trazendo a palavra de Deus, mencionando 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a fé, a justiça e o amor com aqueles que de um coração puro invocam o nome do Senhor, e trazendo um testemunho de Jesus. Eu me lembro do pastor que me batizou, eu me lembro de pessoas. Então o apóstolo Paulo vai trazendo contextos das pessoas que viveram no contexto dele. Eu te trouxe um contexto lá de trás da minha conversão, mas hoje, nesse momento, eu tenho inúmeras pessoas que eu poderia mencionar aqui agora, que fazem parte da igreja do coração, que fazem parte da minha vida hoje,
espiritualmente falando, edificando a minha vida e permitindo que eu, de alguma forma, seja instrumento de Deus de edificação da vida delas também. Pessoas são importantes nas nossas vidas, meus irmãos. Nós não somos ilhas. Nós não somos indivíduos que querem viver individualmente. É preferível que sejamos em Cristo pessoas que vivem de forma coletiva. Por isso que é muito difícil viver essa vida só virtual. Tem que ter contato, tem que ter, sabe, o ferro afiando o ferro, uns aos outros. Então saia da sua casa, congregue, esteja com outros irmãos, aprendendo a palavra, crescendo juntos, porque é assim que nós crescemos. Igreja é uma família espiritual, igreja é um grande hospital, igreja é uma grande escola, igreja é uma comunidade terapêutica. Igreja, tantas metáforas nós podemos usar, né? O apóstolo Paulo usou várias. Igreja então se conecte a outros irmãos, esteja congregando como igreja. O apóstolo Paulo menciona essas pessoas queridas aqui. E você também, como cristão em Cristo, pode mencionar tantas outras que fazem parte do seu contexto pessoal. O apóstolo Paulo continua, né, depois de dizer que todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudação. Recomendo, versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudação, bem como Lúcio, Jason e Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudação. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão, Quarto, enviam-lhes saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém. Amém. Finalizando aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, eu queria destacar com você, primeiramente, a recomendação que ele dá para que haja cuidado com aqueles que são falsos, aqueles que são fingidos, aqueles que causam divisões e colocam obstáculos para o ensino da palavra real do Senhor. O Mestre Jesus havia ensinado que apareceriam falsos cristos e falsos profetas, que estes falsos cristos e falsos profetas seriam inseridos como lobos em meio à igreja, em meio ao contexto da igreja, e que poderiam trazer ensinos e doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo faz uma alusão aqui, uma ideia, traz uma palavra forte, que Satanás será esmagado, ou seja, essas doutrinas estranhas, espúrias, elas serão esmagadas. Então, ele alerta para que a obediência nossa a Cristo seja prioritariamente com a bondade no coração voltada para a palavra. Ele diz que alguns ingênuos vão cair no canto da sereia. Hoje nós temos muitos ensinos de demônios que são travestidos de cristianismo. Muitas teologias e doutrinas estranhas entram. E com muita força nestes últimos tempos tem entrado uma doutrina, uma teologia chamada teologia liberal, doutrina liberal, progressista,
que ela é nada mais do que uma infiltração revolucionária dos pensamentos marxistas, dos pensamentos hedonistas, dos pensamentos antropocêntricos no seio da igreja cristã. E que com um discurso de tolerância, com um discurso de uma flauta bem tocada, suave, com uma ideia de que isso é em favor das minorias, dos oprimidos, do mesmo jeito que é feito na política, é feito também dentro da igreja. Sai dela, povo meu, já diria o apóstolo João, sai dela, povo meu. São doutrinas de demônios, são doutrinas que fingem ser cristãs e que tentam pôr obstáculo à fé genuína cristã, introduzindo no seio do cristianismo práticas pagãs, práticas seculares e práticas não cristãs e muitas vezes antibíblicas. Sai dela, povo meu. O apóstolo Paulo tenta dizer que nós temos que nos afastar desses ensinos. Nós temos que nos afastar destas pessoas. Depois o apóstolo, com essa ênfase dada neste cuidado que temos que ter, e eu quero que você também, que me acompanha agora, tenha este cuidado. Cuidado! A sã doutrina pode ser maculada com o ensino de demônios, com o ensino falso, com a doutrina distorcida, com o mau ensino, com os homens que são amantes do dinheiro, que só querem poder político e só querem distorcer o evangelho muitas vezes. Isso acontece hoje, nos dias atuais. Paulo está falando do primeiro século, mas no primeiro século é tão importante essa palavra quanto no século 21 também hoje. Depois Paulo menciona aqui Timóteo como cooperador dele, né? Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, alcançado de pai grego, né? Mas de mãe, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, servas de Deus, e que permitiram que Paulo tivesse ali Timóteo como sendo um auxiliar, um cooperador do trabalho dele. Paulo teve vários cooperadores do trabalho dele, Timóteo foi um desse. Tércio, Gaio, né? O macedônio, ele vai mencionando, aqui só uma curiosidadezinha para você entender, no versículo 22 diz assim, eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Né? Os menos avisados podem não entender isso, mas a carta não é de Paulo, por que foi redigida por Tércio? Paulo já está em avançada idade, Paulo tinha em sua vida um problema de saúde, um problema de visão. Então, algumas das cartas do apóstolo Paulo, elas são redigidas de próprio punho, mas outras são narradas. E aquele que com ele está ali naquele momento, quer seja Timóteo, quer seja Gaio, quer seja os da família de Cloé, quer seja o próprio Tércio aqui, que menciona que é ele, redigem a carta para o apóstolo. Então ele dita, a mesma coisa que o Word hoje faz aí no Windows, né? Você abre o Word mais atualizado e você clica no microfonezinho, você vai falando e ele vai escrevendo. Né? Ele vai escrevendo ali, é a mesma coisa que a Siri faz para você, né? A Alexia faz para você. Então o Tércio fez isso. O apóstolo Paulo ia falando e ele redigiu. Por isso que ele diz aqui, eu redigi essa carta. Só uma pequena curiosidade. Gaio, e aí o apóstolo finaliza, né, no versículo 25, 26 e 27, que eu quero ler mais uma vez para a gente finalizar com ele. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pela escritura profética por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio seja dada a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Oculto no passado, porque as profecias diriam que o Messias viria, revelado no presente, esse presente atual, que as profecias se cumprem, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, e mas bem revelado, bem claro, bem contundente hoje em dia, claro como um dia de um sol de brigadeiro, um sol límpido. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que foi oculto no passado, prometido para vir e trazer a estes irmãos aqui a verdade, veio e trouxe a esses irmãos a verdade. Jesus Cristo foi aquele que
possibilitou que a igreja tivesse o start inicial como igreja dele. Jesus Cristo é aquele que, fundamentado no ensino apostólico aqui, nós aprendemos que é aquele que sustenta a igreja, é aquele que é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é aquele que viveu ontem, hoje e eternamente. As suas palavras continuam. Então, por causa de Jesus Cristo, nós, os cristãos, nos debruçamos sobre assuntos bíblicos, sobre assuntos sociais, sobre assuntos, e nós permitimos que Jesus Cristo faça diferença em nossas vidas. E eu queria encerrar o estudo da Carta aos Romanos fazendo um desafio pessoal para você que nos acompanhou e que está nos acompanhando agora. O desafio é que você possa realmente permitir que esse Jesus Cristo faça mais parte da sua vida e que você possa aprender mais dele. Que você possa caminhar mais com ele. Ele não está morto, ele ressuscitou. Vivo está, apto e pronto, preparado para entrar na sua vida e fazer a diferença, mas é preciso que você permita, é preciso que você diga: eis, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quero a tua presença, quero ouvir a tua palavra, quero ouvir o teu ensinamento e quero caminhar com o Senhor. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, entregue-se a Jesus. Pastor, eu já me entreguei a Jesus, então aprofunde-se com Jesus. Se relacione melhor com Ele, caminhe melhor com a palavra de Deus. Esteja só nesse último capítulo 16 aqui, olha a profundidade de importância do ensino bíblico. Um ensino em que nós, como cristãos, devemos nos conectar a outros cristãos, em que pessoas são importantes e que nós não podemos trabalhar um evangelho self-service, um evangelho autônomo, um evangelho individual, sem congregar, sem estar junto, sem realmente ter troca. Isto não é cristianismo, isso não é fundamento apostólico. O fundamento apostólico ele é posto em Jesus, que edifica a sua igreja como uma comunidade de fé. Então faça parte desta comunidade. E se você faz parte, não faça parte só no nome, faça parte na prática. Esteja congregando. Se você é da igreja do coração, essa palavra é mais especial ainda para você. Venha para o templo. Participe de um pequeno grupo de oração, de intercessão. Participe da escola bíblica dominical. Se envolva com os irmãos da igreja. Participe mais. Deixe que pessoas sejam importantes em sua vida. Outras pessoas, uns aos outros. Interconexão. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, meu irmão, minha irmã. Então esteja conectado ao corpo através do tronco principal, né? Jesus, eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Então, como ramos firmados na videira, o desafio é que você se firme, é que você se conecte, é que você se entregue e que você deixe os muros que te impedem de caminhar assim caírem. Se entregue, se conecte. E nós vamos agora orar para selar esse compromisso. Selar um compromisso de conexão com Cristo e com sua igreja, com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo. E eu quero orar por você agora, quero interceder por sua vida e quero, depois da oração, te anunciar o que vem por aí. Né? Falamos no início, mas eu sei que algumas pessoas elas acabam entrando no meio da nossa transmissão, então aguarde um pouquinho que depois da oração eu vou te falar o que vem por aí, o que vem depois da nossa oração. Pai, em nome de Jesus, oro ao Senhor agora, pedindo ao Senhor que cele com o Teu Espírito Santo este compromisso. Um compromisso de ser cristão, servidor e seguidor de Jesus. Que este teu servo, essa tua serva, se aprofunde no relacionamento com outros cristãos. Que outras famílias, que outras pessoas possam estar conectadas, interconectadas com este irmão, com esta irmã. E que eles, como servos do Senhor, como ramos da videira, possam frutificar, abençoar e serem abençoados, fazendo parte da família de Deus. Abençoe as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Na semana que vem, nós vamos entrar o mês de agosto com uma grande novidade.
Vamos estudar os evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico? É o evangelho que ele é escrito na mesma ótica. Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar elementos um pouco distintos em cada um deles, mas você vai conseguir ver ali que há uma harmonia na escrita. João já é escrito mais tarde e ele tem um outro objetivo, né? Ele tem uma outra forma de escrita, mas Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, eles têm a mesma ótica, a mesma linha literária. E nós vamos estudar os evangelhos sinóticos. Toda quinta-feira, 8 horas, Mateus, Marcos e Lucas, simultaneamente. Vamos pegar um texto de um, texto do outro, e vamos fazer um paralelo textual, literário, para podermos extrair desse paralelo literário princípios práticos para aplicar em nossas vidas. Olha, os evangelhos são as boas notícias do Mestre Jesus. Falam a respeito de Jesus, têm a ver com Jesus, retratam a vida de Jesus, retratam a morte de Jesus e retratam a ressurreição de Jesus. O cerne do cristianismo está nos evangelhos. Então eu quero te encorajar. Eu te encorajo a não perder nenhum estudo dos evangelhos. Nenhum. Marca na sua agenda. Toda quinta-feira, 20 horas, você vai estar conectado nas redes sociais da Igreja do Coração para poder estudar os evangelhos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está na Grande Belo Horizonte, quero aproveitar para te fazer um convite. Venha reunir conosco. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC. É bem fácil de encontrar, não tem erro. Se você está na Grande Belo Horizonte, nós nos reunimos presencialmente todos os domingos às 18 horas. Nós temos a Escola Bíblica Dominical 9 da manhã, que é virtual. Nós temos a virtual para você também a transmissão da pregação que acontece no templo, todo domingo, em tempo real, ao vivo para você, às 18h20. Mas presencial, com adoração, louvor, oração, é 18 horas nesse endereço. Venha, chegue um pouco antes, procure o seu lugar, entre em oração e nós começamos pontualmente às 18 horas para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para, juntos como igreja do Senhor, podermos aprender uns com os outros. Então venha, participe conosco. Se você é da Igreja do Coração, eu não preciso nem te convidar, você já está nesse pacote, você já participa conosco. Se você quer nos abençoar financeiramente, olha, pastor, eu estou sendo abençoado, eu estou aprendendo, eu quero ajudar a propagar o reino de Deus e fazer com que outras pessoas aprendam também. Quero dar minha oferta, quero dar o meu dízimo. Você tem na sua tela aí, e teve por vários momentos, a chave Pix da igreja, que é financeiro@igrejadocoração.com. Através dela você pode cooperar também para que a igreja consiga honrar com todos os compromissos. Nós temos diversos compromissos. Nós temos compromissos financeiros, nós temos compromissos de aluguel, nós temos compromissos de manutenção do templo. Nós agora estamos com uma campanha para conseguirmos adquirir equipamentos para aumentar um pouco a segurança do templo. Vimos essa necessidade, né? Câmeras, alarme, e contamos com os dízimos e com as ofertas para isso. Então, se você sentiu no seu coração um desejo para contribuir, contribua. financeiro@igrejadocoração.com. Eu me despeço de você aqui, encerrando esse estudo de Romanos, e com uma grande expectativa, desde já orando pelo nosso próximo estudo que teremos, iniciando o mês de agosto, da primeira quinta-feira de agosto, os Evangelhos Sinóticos. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Uma excelente semana, um excelente fim de semana na presença do nosso Deus.